Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia em que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança, por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor, em mais uma manhã, Deus. Pronto, Senhor, para receber do Senhor a instrução, o conhecimento, o ensinamento, o direcionamento, Pai, acerca desse dia, Deus. Senhor, toma, Pai, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso ver, o nosso crer, o nosso proceder nesse dia, Deus. Senhor, fala conosco através da Tua santa e bendita palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Estamos aqui em quase todas as manhãs, de segunda a sábado, gravando uma palavra de devocional, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, né? Anunciando as boas novas do Evangelho de Jesus. Eu te convido a estar comigo, eu te convido a pegar um café, eu te convido a pegar a tua palavra, eu te convido a buscar um lugar a sós com Deus, porque eu tenho certeza que se você buscar, Ele há de falar com você nessa manhã. Então eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Vamos lá, vamos dar sequência ao nosso tema. Antes disso, eu quero te convidar a curtir os meus vídeos, a acionar as notificações, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal, né? Enviar esse vídeo para alguém que você sabe que está sedento pela palavra de Deus, que precisa de uma palavra, de um refrigério nessa manhã, nesses dias que nós estamos vivendo, tá bom? Então curta, compartilha, comenta, aciona as notificações e se inscreva no meu canal. Então vamos lá, vamos continuar falando sobre as cartas paulinas. Estamos falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Estávamos tratando o tópico sobre o autor das cartas. Quem era o autor, onde vivia o autor, como foi a conversão desse autor, como foi o crescimento desse autor em Jesus, como foi o relacionamento desse autor com Jesus. E hoje nós vamos mudar para o tópico 2. Agora nós vamos falar sobre a importância de Barnabé. A importância da vida de Barnabé para o apóstolo Paulo, para o apostolado de Paulo, para o crescimento de Paulo, para o aceite da igreja a esse homem e também relacionado às viagens missionárias que esses homens fizeram. Então eu te convido a abrir a tua Bíblia hoje no livro de Gálatas, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa manhã. O apostolado aos judeus e aos gentios. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, direcionado à igreja da Galácia. E ele diz no capítulo 2 do livro de Gálatas, no versículo 1 e o versículo 2, ele fala sobre o apostolado aos judeus e aos gentios. O que significa apostolado? Apostolado significa grupo de pessoas treinadas e preparadas pelo seu mestre para ensinar e levar conhecimento a outras pessoas. Grupo de pessoas preparadas pelo seu mestre. Quem era o mestre deles naquele momento? Aqui Paulo, ele já se apresenta à igreja da Galácia como sendo alguém treinado por Jesus. E diz o seguinte a palavra: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Grave esse nome, Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência. Subi em obediência a uma revelação. Olha que coisa tremenda. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que
pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Queridos, Paulo, ao ir de volta a Jerusalém, o lugar ao qual ele saiu com cartas para prender os cristãos no caminho de Damasco e levá-los cativos, Saulo, 14 anos depois de presenciar às portas de Jerusalém o apedrejamento de Estevão, porque anunciava Jesus como sendo o Messias, anunciava o evangelho de Jesus. Esse homem diz que ele, em obediência, após uma revelação, ele decide voltar para a cidade ao qual ele aprendeu sobre o Antigo Testamento, sobre as leis de Moisés, através do teu mentor Gamaliel, que o ensinou a perseguir os cristãos. Lugar ao qual esse homem um dia saiu como sendo um dos líderes, uma das autoridades a ir pelo caminho de Damasco e levar com ele preso todos aqueles que anunciavam o evangelho de Jesus. E agora esse homem diz que, em obediência, após uma revelação, na companhia de Barnabé, ele decide voltar a Jerusalém para anunciar o evangelho de Jesus. E eu fico pensando em duas situações aqui que me chamam muita atenção nesse retorno de Paulo a Jerusalém. A primeira delas é o tempo. O fator tempo. O fator que esse homem passou na presença de Jesus, não fazendo uma imersão de 3 anos na região da Arábia, aprendendo de Jesus, porque o apostolado quer dizer que você está treinado e preparado pelo seu mestre, ou seja, Saulo volta preparado pelo próprio Jesus para Jerusalém, em obediência, após uma revelação. Mas, queridos, nós precisamos prestar muita atenção no fator cronológico, no fator tempo. 14 anos depois, esse homem, após de receber a instrução, de ser treinado pelo seu mestre, ele volta para Jerusalém. E eu te pergunto nessa manhã, trazendo a teologia para a prática, que é o objetivo do nosso devocional. Há quanto tempo você tem tido um treinamento direto do seu mestre? Você tem sido treinado pessoalmente por Jesus? Você tem aprendido pessoalmente com Jesus? Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas 1, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo declara em Gálatas 1, 10. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Olha o que ele diz. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, parem de se preocupar com a minha conversão. Hoje eu não busco mais agradar Gamaliel, os escribas, os fariseus, aqueles que um dia eu buscava agradar. Agora eu sou um servo de Cristo e busco nele o meu conhecimento. Ou seja, eu aprendi que o evangelho de Jesus, ele se revela na prática após eu beber diretamente da fonte. O evangelho de Jesus só se revela na prática para nós quando nós aprendemos a beber diretamente da fonte. E esse homem passou 14 anos bebendo diretamente da fonte, até que chegasse o dia do teu apostolado. Queridos, quanto tempo você está buscando o seu apostolado? Queridos, eu tenho visto tantas pessoas que chegam na igreja, se convertem a Jesus, têm um encontro com Jesus e 6 meses depois elas querem largar tudo, elas querem entregar tudo, porque não aguentam mais o processo de conhecimento da pessoa de Jesus. Ou que passam anos e anos que não conseguem beber diretamente na fonte. Queridos, Paulo deixa claro que os 14 anos que ele ficou vivendo uma imersão em Jesus,
serviu para que ele aprendesse a parar de agradar aos homens e passar a agradar a Cristo. Você já parou de tentar agradar aos homens e começou a se submeter ao processo de agradar a Cristo? Saulo se torna Paulo. Ele recebe o apostolado ao voltar para Jerusalém, após ter se submetido ao processo de 14 anos, sob os cuidados de Jesus, sob a obediência de beber na fonte. Queridos, nós precisamos nos sujeitar ao processo de conhecer diariamente a Jesus, porque só assim, só após passar, como diz o apostolado, pelo treinamento e pelo preparo do nosso mestre, diretamente dele, nós estaremos preparados a ensinar as outras pessoas. Um beijo no teu coração, amo vocês, amanhã eu tô de volta, fica comigo, queridos. Esse tema, caramba, hoje eu acordei cedo, eu tô aqui pedindo para Jesus exatamente o que está nessa canção, fica só mais um pouquinho. Não para de me trazer conhecimento, não para de me trazer revelação, fica só mais um pouquinho, Jesus, porque só assim eu vou conseguir me manter bebendo diretamente dessa fonte que é o Senhor. Amanhã nós estamos de volta. Beijo. Tchau, tchau.